Olá a todos e bem-vindos à nossa jornada. Uma viagem no tempo para desvendar os mistérios de um povo que, por séculos, habitou o imaginário coletivo com uma imagem singular. Mas antes, me diz de onde você está assistindo e que horas são por aí. Esqueça por um momento o elmo com chifres e o machado de batalha. Hoje, vamos sentar-nos à lareira para descobrir o verdadeiro coração da era viking. O cotidiano de um povo que, antes de ser guerreiro, era fazendeiro, pai e vizinho. Por muito tempo, quando pensamos nos vikings, a mente conjura imediatamente visões de incursões violentas, navios dragão sulcando mares revoltos e guerreiros imponentes, barbudos e implacáveis. Essa imagem, embora baseada em eventos reais e importantes, é apenas uma pequena fatia de uma tapeçaria cultural infinitamente mais rica e complexa. A verdade é que a vasta maioria do povo nórdico, durante a Era Viking, um período que se estende aproximadamente do final do século VIII ao meio do século XI, não passava seus dias em expedições de pilhagem ou em campos de batalha distantes. A sua existência era, na sua essência, profundamente enraizada na terra e no trabalho árduo, na construção de comunidades e na sobrevivência diária em um ambiente muitas vezes desafiador. Imagine comigo, não o rugido da batalha, mas o suave balido de ovelhas, o coachar de galinhas e o murmúrio do vento sobre campos recém-semeados. Pense no cheiro de terra molhada, de fumaça de madeira queimando em uma lareira e de pão fresco assando. Essa era a melodia e o aroma da vida cotidiana para a maioria dos vikings. Eles eram, acima de tudo, agricultores e criadores de gado. Esta é a primeira e mais crucial desmistificação que faremos nesta série. A base da sociedade viking não era a guerra, mas sim a subsistência agrícola e pecuária. Sem uma produção alimentar estável, nenhuma grande expedição marítima ou assentamento duradouro teria sido possível. A terra era a sua provedora, a sua principal fonte de vida e riqueza. Nos solos do que hoje conhecemos como Noruega, Suécia, Dinamarca e as ilhas que colonizaram, como a Islândia e a Groenlândia, os vikings cultivavam uma variedade de cereais adaptados ao clima nórdico. Cevada, aveia e, em menor grau, centeio eram os grãos mais comuns, utilizados para fazer pão, mingau e, claro, a cerveja, uma bebida fundamental na sua dieta e cultura. O cultivo era um trabalho árduo, dependente das estações e do clima muitas vezes imprevisível. As sementes eram plantadas na primavera. A colheita acontecia no final do verão ou início do outono. E o inverno era um período de armazenamento, reparos e preparação para o próximo ciclo. Mas a agricultura era apenas uma parte da equação. A pecuária desempenhava um papel igualmente vital, fornecendo não apenas alimento, mas também matérias-primas essenciais para a vida diária. Gado bovino, ovelhas, cabras, porcos e galinhas eram criados em cada propriedade. As ovelhas eram inestimáveis por sua lã, que era tecida para produzir roupas quentes, cobertores e velas para os navios. O gado bovino e as cabras forneciam leite, que era transformado em queijo e manteiga, alimentos ricos em calorias e de longa duração, cruciais para os longos invernos. Os porcos, por sua vez, eram uma excelente fonte de carne e gordura, fáceis de criar e manter. Além disso, cavalos eram usados para transporte e trabalho agrícola, e cães e gatos, provavelmente, como companheiros e para controle de pragas. Cada animal tinha seu propósito e era cuidado com diligência, refletindo a interdependência entre o homem e a natureza. A importância da agricultura e da pecuária permeava todos os aspectos da sociedade viking. A riqueza de uma família era muitas vezes medida pelo tamanho de suas terras cultiváveis e pelo número de seus animais.
Uma colheita ruim ou a perda de gado poderia significar fome e miséria. Por isso, a vida diária era ditada pelo ritmo do campo e do celeiro. As crianças aprendiam desde cedo as tarefas da fazenda, os homens trabalhavam nos campos e cuidavam dos animais maiores, enquanto as mulheres, além de auxiliarem na agricultura, eram responsáveis pela transformação dos produtos. Moer grãos, fazer pão, curar carnes, produzir laticínios, fiar e tecer. O lar, a fazenda e a família eram o centro do universo viking. Eles não eram apenas fazendeiros. A sociedade viking era uma teia complexa de habilidades e ofícios. Os mesmos homens e mulheres que trabalhavam a terra eram também artesãos habilidosos. Pense nos construtores de suas casas, muitas vezes feitas de madeira e turfa, projetadas para resistir aos rigores do clima. Pense nos carpinteiros que transformavam árvores em móveis, ferramentas e, claro, nos famosos navios, desde pequenas embarcações de pesca até os impressionantes longships que tanto inspiraram medo e admiração. A metalurgia era outra arte vital. Ferreiros forjavam ferramentas agrícolas, utensílios de cozinha, joias e, sim, armas. Mas estas últimas eram apenas uma parte de seu vasto repertório. As mulheres, por sua vez, eram mestras da tecelagem, transformando a lã em tecidos vibrantes e duráveis, muitas vezes decorados com padrões complexos que hoje nos maravilham. A produção de cerâmica, a confecção de artigos de couro, o trabalho com ossos e chifres para criar objetos úteis e decorativos. Tudo isso fazia parte do cotidiano e do conjunto de habilidades de uma comunidade viking. Essas não eram atividades de lazer, mas sim partes essenciais para a autossuficiência e a funcionalidade da vida diária. Além disso, os vikings eram comerciantes astutos e viajantes experientes. Muito antes de suas incursões em terras estrangeiras, eles já estabeleciam redes de comércio complexas, trocando seus produtos agrícolas, peles, madeira e artesanato por bens que não podiam produzir, como sal, cerâmica, fina, metais e joias de outras regiões da Europa e além. Os mesmos navios que ocasionalmente levavam guerreiros para a batalha eram, na maioria das vezes, navios mercantes carregados de bens valiosos para a troca. Os assentamentos costeiros se transformavam em vibrantes centros de comércio, onde pessoas de diferentes culturas se encontravam, trocavam ideias e bens, e formavam laços que iam muito além da simples transação. A vida diária de um viking comum, portanto, era uma vida de trabalho duro, de dependência da natureza e de uma notável capacidade de adaptação e inovação. Era uma vida de comunidade, onde a cooperação era essencial para a sobrevivência e o bem-estar de todos. As incursões e explorações, embora espetaculares e significativas para a história, eram empreendimentos arriscados, realizados por uma minoria da população, geralmente jovens, em busca de fama, fortuna ou novas terras. Para a vasta maioria, a rotina era ditada pelo sol e pelas estações, pelo arado e pela colheita, pelo cuidado com os animais e pela manutenção do lar. Esta é a imagem que queremos construir juntos ao longo desta série. A de um povo multifacetado, engenhoso e profundamente conectado à sua terra. Ao invés de vislumbrar apenas o guerreiro de machado em punho, convido você a visualizar a família reunida ao redor da lareira, o fazendeiro arando seu campo, o artesão trabalhando com suas ferramentas e o comerciante negociando seus bens. São essas imagens, mais do que as batalhas, que revelam a verdadeira essência da era viking. Nos próximos capítulos, mergulharemos ainda mais fundo nos detalhes desse cotidiano, explorando a estrutura familiar, a casa viking, a alimentação, as crenças, as leis e muito mais. Prepare-se para uma viagem fascinante que irá, esperamos, redefinir completamente sua percepção sobre quem realmente eram os vikings.
Anteriormente, desmistificamos a figura do viking guerreiro, revelando o fazendeiro, o criador, o agricultor que formava a verdadeira espinha dorsal da sociedade nórdica. Falamos da terra, dos animais e do trabalho árduo que sustentava a vida. E é precisamente desse trabalho e da sua colheita que surge o ambiente que hoje vamos explorar. Imagine o cheiro da fumaça da lareira, misturado ao aroma de madeira e talvez de alguma refeição a ser preparada. Ouça o burburinho de uma família numerosa, as vozes de crianças e adultos, o som de ferramentas simples em uso. Hoje, vamos abrir as portas de uma Langhus Viking, a casa comprida, e descobrir como era o aconchego, a funcionalidade e a vida dentro do lar, o verdadeiro coração pulsante da cultura nórdica. A Langhus, ou casa comprida, não era apenas uma estrutura, era um universo em si. Pense nela como o centro gravitacional de toda a vida de uma família, e muitas vezes de um clã. Estas construções impressionantes, que podiam variar de 15 a mais de 70 metros de comprimento, eram tipicamente construídas com madeira e telhados de turfa ou palha, oferecendo um isolamento essencial contra os rigores do clima nórdico. As paredes podiam ser de madeira com postes, de pedra ou mesmo de turfa, dependendo da disponibilidade local de materiais. A sua forma alongada e estreita era prática, permitindo otimizar o aquecimento e a iluminação, que vinham principalmente de uma lareira central. Mais do que um simples abrigo, a Langhus era um espaço multifuncional. Era a morada da família, o local de trabalho, o armazém para alimentos e ferramentas e, em algumas regiões e épocas, até abrigava o gado durante os meses mais frios, partilhando o mesmo teto, embora separadamente, para aproveitar o calor corporal dos animais. Esta proximidade entre humanos e gado não era apenas uma questão de conveniência, mas de sobrevivência, especialmente nos invernos rigorosos. Ao adentrarmos virtualmente uma dessas casas, a primeira coisa que notamos é a lareira. Não uma pequena lareira de canto, mas um fosso alongado no centro do chão, muitas vezes com pedras alinhadas, onde o fogo ardia constantemente. Esta lareira era a alma da casa, a fonte de calor vital, o fogão para cozinhar as refeições diárias e o ponto de reunião para contar histórias, realizar trabalhos manuais e simplesmente passar o tempo. A fumaça, embora pudesse ser espessa, escapava por aberturas no telhado ou simplesmente se dissipava no ar superior da casa. A iluminação, além do fogo, viria de pequenas aberturas nas paredes ou, à noite, de lâmpadas a óleo ou sebo. Ao longo das paredes laterais, encontraríamos plataformas elevadas de madeira, cobertas com peles de animais e tecidos de lã. Estas serviam como bancos durante o dia e como camas à noite. Havia pouca privacidade. A vida era vivida em comunidade, com todos partilhando o mesmo espaço, os mesmos sons, os mesmos cheiros. Armários e baús simples de madeira, alguns ricamente esculpidos, guardavam pertences pessoais e alimentos. Utensílios de cozinha, ferramentas de trabalho e armas estariam pendurados nas paredes ou arrumados em nichos. Tudo era funcional, feito para durar e para atender às necessidades da vida diária. A estrutura familiar viking era a base da sociedade, e a Langhus era o seu ninho. Não era incomum que várias gerações vivessem sob o mesmo teto. Pais, filhos, avós e, por vezes, até parentes mais distantes. A linhagem, ou et, era de suma importância. O parentesco definia a identidade, as alianças e até mesmo as disputas. Um insulto ou dano a um membro da família era um insulto ou dano a todo o clã, podendo levar a longas e complexas vinganças de sangue. As famosas Felds. No topo desta hierarquia familiar estava o Bondi. O Bondi era o chefe de família, o homem livre que possuía a terra e a casa, e era responsável por todos os que ali viviam.
Ele era o agricultor principal, o criador do gado, o artesão e o comerciante. Era ele quem representava a família nos things, as assembleias locais ou regionais, onde as leis eram feitas e as disputas resolvidas. A sua autoridade era inquestionável dentro dos limites da sua propriedade, mas vinha acompanhada de uma imensa responsabilidade pelo bem-estar e pela prosperidade de todos os seus dependentes, incluindo os thralls, servos ou escravos, que também faziam parte do agregado familiar. E aqui chegamos a um ponto fascinante da vida viking: os papéis de gênero. Longe da imagem de uma sociedade puramente dominada por homens guerreiros, a era viking apresentava uma distribuição de responsabilidades que, embora distinta, era profundamente interdependente e, de muitas formas, concedia às mulheres um poder e uma autonomia notáveis dentro do lar. A mulher, a husfreyja, senhora da casa, era a mestra incontestável do domínio doméstico. A sua autoridade era simbolizada pelas chaves que ela carregava presas ao cinto. As chaves dos baús de comida, das despensas, dos armários, que representavam o controle sobre os bens da casa. Era ela quem administrava a economia doméstica, a preparação e conservação dos alimentos, a produção de laticínios, a fabricação de pão e, crucialmente, a produção de cerveja ou hidromel, bebidas essenciais na dieta e na cultura viking. Mas a sua influência ia muito além da cozinha. A husfreyja supervisionava a produção de têxteis, desde a tosquia da lã, como mencionamos no capítulo anterior, até a fiação, a tecelagem e a confecção de roupas para toda a família. Este era um trabalho árduo e contínuo, que exigia habilidade e organização. Ela cuidava das crianças, dos doentes e muitas vezes tinha conhecimento de ervas e remédios tradicionais. Em caso de ausência ou morte do marido, a husfreyja podia assumir a gestão completa da fazenda, representando a família em transações comerciais e até mesmo em assuntos legais. As leis vikings permitiam que as mulheres possuíssem propriedades, fizessem negócios e até se divorciassem, com certas condições. Embora os homens fossem os líderes públicos, o poder da mulher dentro do lar era a base sobre a qual a prosperidade da família era construída. O homem, o husbond, era o mestre do domínio exterior. As suas responsabilidades incluíam o trabalho pesado no campo, arar, semear, colher, o cuidado com os animais maiores, a caça, a pesca, a construção e manutenção da langos e de outras estruturas da fazenda. Ele era responsável por obter as matérias-primas, madeira, ferro, peles. Também era o guerreiro, se a necessidade surgisse, e o comerciante que levava os produtos da fazenda para serem trocados nos mercados. As suas viagens, fossem elas para comércio, exploração ou sim para ataques, eram cruciais para a obtenção de recursos e prestígio que beneficiavam a família. É importante notar que os papéis eram complementares e a linha entre eles era fluida, especialmente durante os picos de trabalho, como a colheita, ou em tempos de necessidade. Ambos eram igualmente vitais para a sobrevivência e o sucesso da fazenda. Não havia um sentido de um trabalho ser menor que o outro. Todos eram essenciais. As crianças, desde cedo, aprendiam as responsabilidades de seus pais, observando e ajudando nas tarefas diárias, preparando-se para assumir seus próprios papéis na idade adulta. Agora, vamos mergulhar nas rotinas domésticas, na cadência do dia a dia dentro da Langhus. A vida era ditada pela luz do sol e pelas estações. O dia começava cedo, com o crepitar da lareira a ser reavivado. A primeira refeição seria simples: mingau de aveia ou cevada, pão assado no fogo, talvez restos de carne ou peixe defumado. Durante o dia, a casa seria um centro de atividade.
Enquanto os homens se dedicavam ao trabalho no campo ou na floresta, as mulheres e as crianças mais velhas estariam ocupadas dentro e ao redor da casa. O ar estaria preenchido com o zumbido das rodas de fiar, o som rítmico do tear, o bater de alimentos sendo preparados. A comida era simples, nutritiva e baseada no que a fazenda produzia e no que podia ser conservado. Carne defumada ou salgada, peixe seco, pão, mingau, laticínios, vegetais como repolho e cebolas e ervas complementavam a dieta. A preservação dos alimentos era uma arte vital, garantindo a subsistência durante os longos meses de inverno. As tardes seriam dedicadas a reparos, confecção de ferramentas simples, costura, remendos e todo tipo de artesanato necessário para a vida autossuficiente. À noite, ao cair da escuridão, a família se reuniria novamente em torno da lareira. Este era o momento para o calor social, para as histórias e sagas sendo contadas, para a transmissão de conhecimentos e tradições de geração em geração. Era um tempo para o descanso, mas também para trabalhos manuais que não exigiam luz intensa, como tecelagem e reparos de redes. Os objetos do dia a dia eram poucos e valiosos: tigelas de madeira, potes de cerâmica, facas de ferro, taças de beber feitas de chifre ou madeira. Tudo era feito à mão, com um propósito claro. A simplicidade dos pertences refletia uma vida onde o valor estava na funcionalidade e na durabilidade, não na abundância. A Langus Viking era, em essência, um microcosmo da sociedade nórdica, um lugar de resiliência, de trabalho árduo e de profunda conexão familiar. Ela nos revela um povo que, antes de se aventurar pelos mares, encontrava sua força e seu propósito no calor de seu lar, na segurança de sua comunidade e na interdependência de seus membros. Este era o verdadeiro refúgio, o centro da vida, onde as tradições eram mantidas e as futuras gerações eram forjadas. Na próxima vez, vamos explorar o que vestiam, o que comiam com mais detalhes e como a vida comunitária se estendia para além das paredes da Langus, revelando mais camadas da rica tapeçaria do cotidiano viking. Até lá, que o calor de sua lareira seja aconchegante. Continuemos a nossa jornada pela era viking, um tempo e um povo que, como temos visto, são muito mais do que a imagem popular de guerreiros e conquistadores. No nosso encontro anterior, começamos a desvendar a verdade por trás do mito, revelando o fazendeiro e o criador de gado que formavam a verdadeira base da sociedade nórdica. Hoje, daremos um passo adiante, mergulhando nas engrenagens que moviam esse mundo. Muito antes de empunhar a espada em terras distantes, o viking empunhava o arado em sua própria terra. Vamos explorar o trabalho árduo e engenhoso que construiu a base de sua sociedade, do campo à forja, do barco ao mercado. A vida na era viking era, acima de tudo, uma vida de trabalho manual e dependência direta da terra e do mar. A subsistência era o pilar, e cada membro da família, desde os mais jovens até os mais velhos, tinha um papel crucial a desempenhar. Vimos como a agricultura e a pecuária eram o coração da sua existência, fornecendo não apenas alimento, mas também matérias-primas vitais. Mas como exatamente eles cultivavam em solos nórdicos e criavam seu gado? Os métodos agrícolas, embora rústicos pelos padrões modernos, eram sofisticados para a época e adaptados ao clima desafiador. A terra era preparada com arados puxados por bois ou cavalos, que viravam o solo para o plantio da cevada, aveia e centeio. A rotação de culturas era praticada, permitindo que a terra se recuperasse e mantivesse sua fertilidade. As sementes eram plantadas na primavera, e a colheita, um momento de celebração e trabalho intenso, ocorria no final do verão ou início do outono. Grãos colhidos eram secos e armazenados em celeiros,
muitos deles elevados para protegê-los de roedores e umidade, garantindo provisões para os longos e rigorosos invernos. A vida girava em torno desses ciclos sazonais, com o sucesso da colheita ditando a prosperidade e a sobrevivência da comunidade. A pecuária complementava a agricultura de forma inestimável. O gado bovino fornecia carne, leite, para queijo e manteiga, e força de tração. Ovelhas e cabras eram fontes de carne, leite e, crucialmente, lã e peles. A lã era a fibra essencial para a vestimenta, tecida em roupas que protegiam do frio implacável. Os porcos, onívoros e de fácil criação, eram uma fonte importante de carne e gordura. Cada parte do animal era utilizada: ossos para ferramentas, chifres para utensílios e ornamentos, peles para couro e pergaminho. A gestão do rebanho envolvia pastoreio nas terras comuns durante o verão e o abrigo em estábulos adjacentes às moradias durante o inverno. Uma prática que mantinha o calor tanto para os animais quanto para os habitantes da casa. Mas o sustento dos vikings não vinha apenas da terra. Para um povo que vivia em penínsulas e ilhas, com vastas costas e rios abundantes, a pesca e a caça eram igualmente vitais. O mar e os lagos eram despensas inesgotáveis. Bacalhau, arenque, salmão e truta eram capturados em grande quantidade, utilizando redes, linhas e anzóis, e até mesmo armadilhas de pedra em águas rasas. O peixe era uma fonte crucial de proteína, especialmente durante o inverno. O bacalhau seco, conhecido como stockfish, era um alimento básico de longa duração e um item de comércio valioso, fácil de transportar e altamente nutritivo. A caça, embora menos previsível que a pesca ou a agricultura, fornecia carne fresca e peles preciosas. Alces, veados, javalis e ursos eram caçados nas florestas, enquanto focas e baleias eram alvejadas nas águas costeiras mais frias. A caça de baleias, em particular, era uma empreitada perigosa e comunitária que fornecia enormes quantidades de carne, gordura e óleo. A gordura de baleia e foca era usada para iluminação e como fonte de energia. As peles de animais como a raposa, o esquilo, a marta e o castor eram altamente valorizadas, não apenas para vestuário e abrigo, mas também como moeda de troca em um sistema econômico que dependia fortemente de bens e serviços. Por trás de cada arado, cada barco e cada ferramenta, havia a mão habilidosa do artesão. Os artesãos vikings eram mestres em seu ofício, e seu trabalho era fundamental para a vida cotidiana e a prosperidade da sociedade. Os ferreiros, ou smidr, eram figuras centrais em qualquer comunidade. A forja, com o calor do fogo e o som do martelo, era um centro de atividade constante. Eles transformavam o minério de ferro em ferramentas agrícolas, foices, enxadas, pás, em utensílios domésticos, facas, panelas, dobradiças, e sim, também em armas e armaduras. O domínio do ferro era essencial para a sobrevivência, permitindo a criação de implementos mais eficientes e duradouros. A habilidade de um ferreiro era medida pela força e maleabilidade do metal que ele produzia, e sua reputação se espalhava longe. A carpintaria naval era talvez a mais icônica das habilidades artesanais vikings. Os famosos navios, que tanto inspiravam temor quanto permitiam a exploração e o comércio, eram obras-primas de engenharia e arte. Os carpinteiros navais escolhiam a madeira com extremo cuidado, muitas vezes carvalhos e pinheiros, e as moldavam com machados e enxós em quinas, tábuas e mastros perfeitos. A técnica do clinker building, onde as tábuas do casco se sobrepunham e eram rebitadas, criava embarcações leves, flexíveis e incrivelmente resistentes, capazes de navegar tanto em águas oceânicas turbulentas quanto em rios rasos. Essas embarcações não eram apenas para a guerra.
Os knarrs, por exemplo, eram navios de carga robustos, projetados para transportar bens e colonos em longas viagens comerciais e de assentamento. A tecelagem era outra arte vital, predominantemente praticada pelas mulheres. A lã de ovelha era cardada, fiada em fios e então tecida em teares verticais. O resultado eram tecidos para roupas, cobertores, tapeçarias e, notavelmente, as velas dos navios. Enormes peças de engenharia têxtil que capturavam o vento e impulsionavam as viagens. A qualidade da tecelagem era um indicador de status e habilidade doméstica. Além disso, havia os joalheiros e ourives, que trabalhavam com metais preciosos como prata e ouro, mas também com bronze, âmbar e vidro. Eles criavam broches, anéis, colares e amuletos, muitos deles intrincadamente decorados com padrões de animais e nós, que não eram apenas adornos, mas também símbolos de status, riqueza e crença religiosa. Enquanto a imagem popular foca nas incursões, a verdade é que os vikings eram comerciantes ávidos e suas redes de comércio eram extensas, conectando a Escandinávia com vastas regiões do mundo conhecido. Suas rotas comerciais se estendiam para o leste através dos rios da Rússia, até o Império Bizantino e o Califado Abássida, e para o oeste através do Atlântico, alcançando as Ilhas Britânicas, a Islândia, a Groenlândia e até mesmo a América do Norte. O comércio era uma via de mão dupla. Os vikings exportavam bens que eram abundantes em suas terras: peles de animais, madeira, âmbar, uma resina fossilizada valorizada por sua beleza, marfim de morsa, altamente cobiçado, falcões de caça e, infelizmente, escravos capturados em suas incursões. Em troca, eles importavam uma gama diversificada de produtos de luxo e necessidades que não podiam produzir ou encontrar em casa. A prata, na forma de moedas e joias, era o item mais desejado, proveniente principalmente do Oriente Médio. Outros bens incluíam seda da China, especiarias, vinho, cerâmica, vidro e pedras de amolar de alta qualidade. Essa rede comercial não era apenas sobre pilhagem e saque. Era sobre intercâmbio pacífico, negociação e estabelecimento de assentamentos comerciais. Cidades como Hedeby, na Dinamarca, Birka, na Suécia e Kaupang, na Noruega, floresceram como vibrantes centros de comércio, onde mercadores de diferentes culturas se encontravam para trocar seus bens e ideias. A habilidade dos vikings em navegar e sua capacidade de adaptação foram cruciais para o sucesso dessas empresas comerciais. A economia viking operava principalmente através do sistema de trocas e escambo. O valor dos bens era negociado diretamente com base na utilidade, raridade e trabalho envolvido. Por exemplo, um determinado número de ovelhas poderia ser trocado por um machado de ferro ou um barril de peixe seco por uma peça de tecido. No entanto, a prata desempenhava um papel cada vez mais importante como meio de troca e uma forma de armazenar riqueza. Não era necessariamente na forma de moedas cunhadas como as conhecemos hoje, mas muitas vezes como prata picada ou hack-silver, pedaços de joias, lingotes ou moedas estrangeiras que eram cortados em pedaços menores para fazer pagamentos precisos. O peso da prata determinava seu valor. A pureza da prata era crucial e havia formas de testá-la. A posse de prata, especialmente em grandes quantidades, era um claro sinal de riqueza e poder. O conceito de valor também era moldado pela importância do trabalho manual. Um objeto era valorizado não apenas por sua matéria-prima, mas também pela habilidade e tempo que o artesão dedicou à sua criação. A confiança e a reputação eram moedas informais, mas poderosas nas transações comerciais e na vida em comunidade. Ao final deste capítulo, espero que tenhamos solidificado ainda mais a imagem de um povo engenhoso e trabalhador.
Os vikings, com suas mãos habilidosas, construíram uma sociedade resiliente baseada no trabalho árduo da terra e do mar, na maestria artesanal e em uma impressionante rede de comércio. Sua capacidade de adaptar-se, inovar e interagir com o mundo ao seu redor foi o verdadeiro alicerce de sua existência, muito antes de qualquer espada ser levantada. Agora, vamos mergulhar na vida dentro do lar, explorando a estrutura familiar, os papéis de homens, mulheres e crianças e como era o dia a dia dentro de uma casa viking. Vimos como a terra era a base de sua existência, fornecendo os recursos para a sobrevivência. Agora, vamos nos aproximar ainda mais dessa vida, sentando-nos à mesa, por assim dizer. Você já se perguntou o que um viking comia depois de um longo dia de trabalho, seja arando os campos ou tecendo lã? Ou como eles celebravam as grandes festas que quebravam a monotonia do dia a dia? Junte-se a nós para uma viagem gastronômica e cultural, onde o hidromel fluía e as histórias eram contadas à mesa, sob o brilho acolhedor das chamas da lareira. A dieta viking, como a de qualquer sociedade pré-industrial, era ditada pelas estações, pela geografia e, acima de tudo, pelos recursos que eles próprios produziam. Lembrem-se, a vastidão dos supermercados modernos e a refrigeração eram conceitos inimagináveis. A comida era, portanto, uma questão de subsistência, mas também de prazer, status e, crucialmente, de união comunitária. No cerne da alimentação diária, como já mencionamos, estavam os grãos. A cevada, a aveia e, em menor escala, o centeio eram cultivados arduamente nos solos nórdicos. Eles eram a base para o pão. Muitas vezes um pão achatado feito em chapas quentes sobre o fogo ou assado nas cinzas. E para o mingau, um prato simples mas nutritivo que fornecia a energia necessária para o trabalho pesado. Imagine o cheiro de grãos moídos e cozidos lentamente, aquecendo o lar em manhãs frias. A carne também era um pilar fundamental. Os vikings criavam gado bovino, ovelhas, cabras, porcos e galinhas. Esses animais não só forneciam carne, mas também leite, ovos, lã, couro e até mesmo adubo para os campos. A carne era consumida de diversas formas: ensopados robustos, assados sobre o fogo em ocasiões especiais ou preparada para conservação. A caça, embora não fosse a principal fonte de proteína diária, suplementava a dieta com carne de veado, javali, lebre e aves silvestres. Para as comunidades costeiras e ribeirinhas, o peixe era um presente abundante dos mares e rios. Bacalhau, arenque, salmão, truta, uma variedade imensa era pescada. O peixe era consumido fresco quando disponível, mas sua importância real residia na sua capacidade de ser conservado, tornando-se uma fonte vital de alimento durante os longos invernos e as viagens marítimas. Os laticínios eram igualmente essenciais. O leite de vacas, ovelhas e cabras era consumido fresco ou, mais frequentemente, transformado em produtos que duravam mais. O queijo, por exemplo, era uma forma prática de armazenar os nutrientes do leite. E o skyr, um tipo de iogurte espesso e azedo, popular até hoje na Islândia, era uma fonte excelente de proteína e era facilmente conservado. Quanto aos vegetais e frutas, a variedade era mais limitada e dependente da sazonalidade e da região. Raízes como cenouras, nabos, pastinacas e vegetais folhosos como repolho e couve eram cultivados em pequenas hortas domésticas. A forragem era crucial: bagas silvestres, mirtilos, framboesas, amoras, maçãs, silvestres ou cultivadas, nozes e uma variedade de ervas e vegetais selvagens complementavam a dieta, adicionando vitaminas e sabores. A chegada do verão com a abundância de frutas e vegetais frescos era um verdadeiro alívio após os meses de escassez do inverno. Mas como eles lidavam com a conservação de alimentos sem refrigeração? Essa era uma arte dominada pelos vikings, essencial para a sobrevivência. A salga era uma técnica primária.
A carne e o peixe eram esfregados com sal e depois armazenados. E defumação era outra abordagem comum, onde os alimentos eram pendurados sobre o fogo, imbuindo-os de sabor e protegendo-os de bactérias. A secagem ao ar livre, especialmente em climas frios e ventosos, era perfeita para peixes e algumas carnes, transformando-os em alimentos leves e duradouros, ideais para viagens. Além disso, a fermentação não apenas conservava, mas também transformava os alimentos, como no caso do leite em esquir ou do mel em hidromel e dos grãos em cerveja. A natureza era a sua geladeira, e os porões subterrâneos ou despensas frias serviam para armazenar raízes, grãos e queijos. Passando para as bebidas, elas eram tão importantes quanto a comida na era viking. A água era a base, claro, mas muitas vezes não era a bebida preferida ou a mais segura. O leite, fresco ou fermentado, como já mencionamos, era consumido diariamente. No entanto, as bebidas mais icônicas são a cerveja e o hidromel. A cerveja, ou el, era a bebida do dia a dia, consumida por homens, mulheres e até crianças, em versões de baixo teor alcoólico. Era feita de cevada e aveia, e muitas vezes enriquecida com ervas e mel. A cerveja não era apenas uma bebida recreativa. Era uma fonte importante de calorias e nutrientes, e mais segura para beber do que a água de muitas fontes. Cada lar produzia sua própria cerveja, uma habilidade essencial para a dona de casa. O hidromel, ou mjödr, era a bebida dos deuses, das celebrações e dos rituais. Feito de mel fermentado com água e levedura, era mais forte e mais caro de produzir do que a cerveja. O hidromel não era uma bebida cotidiana, mas um símbolo de status, riqueza e um elemento central em banquetes e festividades importantes. Era com hidromel que os juramentos eram feitos, as vitórias eram celebradas e as histórias eram contadas. O vinho, por outro lado, era uma raridade, importado de terras mais ao sul e acessível apenas à elite mais rica. E por falar em hidromel e celebrações, é impossível falar da comida e bebida viking sem mergulhar na importância dos banquetes e festividades. Longe de serem meros ajuntamentos para comer e beber, esses eventos eram o coração pulsante da vida social, política e religiosa viking. Eram momentos cruciais para a coesão social, a expressão cultural e a afirmação de identidades. Imagine-se em um longhouse, casa comprida, em uma noite de inverno, a fumaça subindo pela abertura no telhado, o calor da lareira central aquecendo o ambiente. Os bancos estão cheios e o ar ressoa com risadas, vozes e o tilintar de canecas. A comida é farta, talvez um javali inteiro assado, grandes tigelas de ensopado, pão fresco e queijo. E, é claro, a cerveja e o hidromel fluem livremente. As festividades seguiam o ciclo agrícola e os eventos importantes da vida. Duas das mais significativas eram o Yule, de Jol, e o Sumarblot. O Yule, celebrado no solstício de inverno, era talvez a festa mais importante do ano. Era um período de trevas e frio, e a celebração trazia luz e esperança. Durava vários dias, com banquetes suntuosos, sacrifícios, os blots, aos deuses para garantir o retorno do sol e a fertilidade da terra, e rituais para honrar os ancestrais. Era um tempo para contar histórias, reforçar laços familiares e comunitários, e preparar-se para a renovação que a primavera traria. O porco, um símbolo de fertilidade, era frequentemente o centro do banquete de Yule. O Sumarblot, por sua vez, marcava o início do verão e a época de semeadura. Era uma celebração da fertilidade, da colheita vindoura e da preparação para as expedições e o trabalho agrícola mais intenso. Era um momento de agradecimento e de súplicas por boas colheitas e sucesso em suas empreitadas. Mas não eram apenas as festas sazonais. Casamentos, funerais, a chegada de um chefe importante, o retorno bem-sucedido de uma expedição,
Todos eram motivos para banquetes. Nesses eventos, o alimento e a bebida transcendiam a nutrição, tornando-se veículos para a expressão de status. Quanto mais farta a mesa, mais poderoso o anfitrião, para a negociação de alianças, para a troca de presentes e, fundamentalmente, para a transmissão da cultura oral. Skalds, poetas, recitavam sagas e poemas. Músicos tocavam instrumentos simples e as proezas dos heróis e dos deuses eram recontadas. Os rituais e tradições ligadas à alimentação eram profundos. O blot, mencionado anteriormente, era um sacrifício ritualístico de animais aos deuses, como Odin, Thor ou Freyr, seguido por um banquete comunal onde a carne do animal sacrificado era consumida. Essa prática não era apenas religiosa, mas também cimentava a comunidade através do ato compartilhado de comer e beber em honra aos deuses. Os copos eram erguidos em brindes solenes. O skal, selando juramentos e promessas. A hospitalidade era uma virtude cardeal. Oferecer comida e abrigo a um viajante, mesmo um estranho, era um dever sagrado. Recusar hospitalidade era um grave insulto, e a troca de presentes e a partilha de uma refeição criavam laços de obrigação e respeito. A mesa era, portanto, um lugar de diplomacia e de estabelecimento de reputação. Em suma, a vida viking, longe de ser apenas o clangor das espadas, era profundamente moldada pelo ritmo da terra, pela necessidade de alimentar-se e pela alegria de compartilhar. A comida e a bebida não eram apenas fontes de energia, eram o combustível da sua sociedade, os elos que uniam famílias e comunidades, os pilares sobre os quais se construíam suas tradições e sua identidade. Da simples tigela de mingau ao opulento banquete de Yule, cada refeição contava uma história de resiliência, engenhosidade e profunda conexão com o mundo ao seu redor. Há pouco, desvendamos a face mais verdadeira dos vikings, não como os guerreiros implacáveis que o imaginário popular insiste em retratar, mas como fazendeiros, criadores e construtores de comunidades resilientes, profundamente enraizados na terra que os alimentava. Agora, vamos aprofundar um pouco mais nesse tecido social, explorando as estruturas invisíveis que mantinham essas comunidades unidas e as crenças que davam sentido à sua existência. A vida viking não era apenas batalha e exploração. Era também um complexo tecido social, regido por leis e crenças profundas. Vamos desvendar a ordem que mantinha essas comunidades unidas, desde a justiça nas assembleias até os sussurros dos deuses em seu cotidiano. Imagine uma comunidade, talvez em uma fiord norueguês ou em uma ilha islandesa recém-colonizada. Como essa sociedade era organizada, quem tinha poder, como a justiça era aplicada. E o que guiava suas almas e mentes diante dos desafios da vida e da natureza selvagem. A sociedade viking era em sua essência hierárquica, mas com um sistema de ascensão e responsabilidades bastante fluidos, especialmente para os homens livres. Podemos dividi-la de forma simplificada em 3 grandes camadas sociais: os jarls, os carls e os thralls. Na base dessa pirâmide social, e de longe a camada mais numerosa, estavam os carls. Estes eram os homens e mulheres livres, o verdadeiro coração da sociedade viking. Eram os fazendeiros que vimos no capítulo anterior, os artesãos, os comerciantes, os pescadores. Possuíam terras, podiam portar armas e, crucialmente, tinham voz nas assembleias. Sua liberdade não era apenas um privilégio, mas um direito fundamental que implicava em responsabilidades pesadas, como o serviço militar em tempos de guerra e a participação ativa na governança local. A vida de um carl era de trabalho árduo e autossuficiência, mas também de uma liberdade e dignidade que muitos povos da Europa da época não desfrutavam. Eles eram os pilares da economia e da cultura.
Acima dos Carls estavam os Jarls. Estes eram os nobres, os grandes proprietários de terras, chefes de clã ou líderes regionais. A posição de Jarl não era necessariamente hereditária, no sentido mais estrito, embora a riqueza e a linhagem certamente ajudassem. Era mais um reconhecimento da sua influência, riqueza e capacidade de liderar. Os Jarls eram frequentemente guerreiros experientes, navegadores audazes e, por vezes, os catalisadores de grandes expedições. Eles tinham a responsabilidade de proteger e prover para seus seguidores, e esperava-se deles generosidade e sabedoria. Embora tivessem grande poder, não eram monarcas absolutos. Ainda precisavam do apoio e do respeito dos Carls para manter sua autoridade. E na base, ou talvez fora da pirâmide de direitos, estavam os Thralls, os escravos. A escravidão era uma parte intrínseca da sociedade viking, como era em muitas culturas da época. Os Thralls podiam ser capturados em incursões, comprados ou nascerem de pais escravos. Também era possível que alguém se tornasse Thrall por dívida ou como punição por um crime grave. Eles realizavam as tarefas mais pesadas e indesejadas, desde o trabalho no campo até o serviço doméstico. Não tinham direitos e podiam ser comprados, vendidos ou mesmo sacrificados, embora esta última prática fosse mais rara e associada a rituais específicos. No entanto, é importante notar que a escravidão viking não era homogênea. Alguns Thralls podiam ser tratados com relativa benevolência e havia a possibilidade de manumissão, ou seja, de ganhar a liberdade, seja por compra, por favor de seu mestre ou por bravura. Um ex-escravo livre se tornava um leisingi, ainda com um status social um pouco inferior, mas com os direitos de um Carl. Essa estrutura social não era rígida como um castelo de pedra, mas mais como uma teia de aranha, complexa e interconectada, onde a honra e a reputação eram moedas de valor inestimável. E essa teia era mantida unida por um sistema legal e de governança notável para a época: o Thing. O Thing era a Assembleia dos Homens Livres, o coração pulsante da justiça e da governança viking. Era um fórum aberto, geralmente realizado ao ar livre em um local tradicionalmente designado, uma planície, um monte ou até mesmo um círculo de pedras. Era aqui que os Carls se reuniam, muitas vezes anualmente, para deliberar sobre questões de suma importância para a comunidade. Não era apenas um tribunal, mas também um parlamento, onde novas leis podiam ser propostas e acordos comerciais eram selados. No Thing, os chefes locais e os homens mais respeitados, os Godar, especialmente na Islândia, onde eram líderes religiosos e seculares, presidiam as sessões. As leis não eram escritas em livros pesados, mas memorizadas por um Lögsogumadur, o homem da lei ou orador da lei, que recitava e interpretava as leis existentes. A oralidade era a base do seu sistema legal. Os casos eram apresentados, testemunhas eram ouvidas e as decisões eram tomadas por consenso ou, em alguns casos, por votação. A justiça viking era baseada na ideia de compensação e na manutenção da ordem social. Se um crime era cometido, o objetivo principal não era a punição vingativa, mas a reparação do dano e a restauração do equilíbrio. Por exemplo, um assassinato não resultava necessariamente na pena de morte para o agressor. Em vez disso, a família da vítima poderia exigir um vergild, um preço do homem, uma compensação financeira ou em bens para evitar uma vingança de sangue prolongada. A vingança, ou Blodhefn, vingança de sangue, era, no entanto, um direito e um dever em certas circunstâncias, especialmente se a compensação não fosse oferecida ou aceita. A honra do clã ou da família estava em jogo, e uma falha em buscar justiça, seja por meios legais ou pela espada, manchava a reputação de todos os envolvidos.
A honra, a reputação e a vingança eram, de fato, conceitos intrinsecamente ligados e de importância primordial na sociedade viking. A honra, Heidr, era a base da identidade de um indivíduo e de sua família. Uma boa reputação era conquistada através de atos de bravura, sabedoria, generosidade e cumprimento de juramentos. Uma afronta à honra de alguém podia ser tão grave quanto um ferimento físico, exigindo reparação. A perda de honra era pior que a morte, pois significava o ostracismo social e a desgraça para as gerações futuras. Isso explica a intensidade com que os vikings defendiam seu nome e o de seu clã, e por que a vingança era vista não como um ato de barbárie irracional, mas como um mecanismo social para restaurar a ordem e a dignidade quando a lei falhava ou era insuficiente. Mas a vida viking não era regida apenas por leis e estruturas sociais. Era profundamente permeada por uma rica tapeçaria de crenças e rituais pagãos. Para eles, o mundo estava vivo com forças divinas e seres sobrenaturais, e a mitologia nórdica não era apenas um conjunto de histórias, mas um guia para a compreensão da existência e uma bússola para a vida diária. Os deuses e deusas do panteão nórdico, os Aesir e os Vanir, não eram figuras distantes, mas presenças ativas no cotidiano. Odin, o pai de todos, deus da sabedoria, da poesia, da guerra e da morte, era invocado por aqueles que buscavam conhecimento, inspiração ou vitória em batalha. Thor, o poderoso deus do trovão, protetor da humanidade, era talvez o mais popular, invocado para a proteção dos lares, para a fertilidade dos campos e contra as forças do caos. Freyja, deusa do amor, da fertilidade e da guerra, e Freyr, deus da fertilidade e da prosperidade, eram essenciais para a abundância da colheita e a reprodução do gado, fundamentais para a subsistência agrícola. As crenças se manifestavam em rituais diários e sazonais. Oferendas eram feitas não apenas aos grandes deuses, mas também aos espíritos da terra, Landvetir, e aos espíritos protetores do lar, Husvetir. Uma tigela de leite deixada para o Tomti ou Nisi, espírito da fazenda, garantia a proteção do gado. Uma oferenda em um bosque sagrado poderia assegurar uma boa colheita ou uma viagem segura. Os blots, sacrifícios rituais, muitas vezes de animais, mas em raras e controversas ocasiões de humanos, eram realizados em festivais importantes, como o solstício de inverno e o equinócio de primavera, para honrar os deuses e garantir a continuidade da vida e a prosperidade. As runas, mais do que um simples alfabeto, eram vistas como símbolos de poder e mistério, com a capacidade de influenciar o destino. Eram usadas para inscrições, para proteção, para invocar bênçãos e, crucialmente, para a divinação. Videntes, as Velur, eram figuras respeitadas, capazes de interpretar presságios, sonhos e o destino, oferecendo conselhos e orientação para indivíduos e comunidades. A divinação era uma ferramenta para navegar em um mundo incerto, buscando a vontade dos deuses antes de empreender uma viagem, uma batalha ou um casamento. O conceito de Weird, que pode ser traduzido como destino ou teia do destino, permeava a mentalidade viking. Embora acreditassem em um destino predeterminado, eles também entendiam que as ações individuais podiam influenciar os fios dessa teia. Era uma dança entre a aceitação do que não podia ser mudado e a busca ativa por glória e honra que ressoaria através dos séculos, garantindo um lugar no Valhalla ou em outros reinos pós-vida. A compreensão desses sistemas sociais, legais e religiosos é crucial para desmistificar a imagem do viking. Longe de serem meros saqueadores bárbaros, eles construíram sociedades complexas, com leis e códigos de conduta próprios e uma rica vida espiritual que dava sentido à sua existência.
A sua ordem social e as suas crenças eram tão intrincadas e essenciais para a sua sobrevivência quanto o arado na terra ou o remo na água. Até agora, desvendamos o fazendeiro por trás do guerreiro e a base agrícola que sustentava uma sociedade inteira. Mas, quando o trabalho terminava e as incursões eram apenas memórias distantes, como os vikings preenchiam seus dias? Descubra neste capítulo final o lado mais poético e lúdico de seu mundo e como seu espírito ainda ecoa em nossa cultura, 1000 anos depois. A vida na era viking, como já vimos, era inegavelmente exigente. Exigia força, resiliência e uma dedicação incansável à terra e ao lar. No entanto, mesmo em meio a tanto esforço, havia espaço para o lazer, para a arte e para a celebração da vida. O entretenimento não era um luxo, mas uma necessidade, um meio de fortalecer laços comunitários, transmitir conhecimento e simplesmente desfrutar de um merecido descanso. Imagine uma noite longa de inverno, o fogo crepitando na lareira da longhouse, aquecendo o ambiente e iluminando rostos. As crianças, após seus afazeres, talvez estivessem entretidas com jogos de tabuleiro. O mais famoso deles era o Hnefatafl, muitas vezes chamado de xadrez viking. Era um jogo de estratégia fascinante, onde um rei e seus defensores tentavam escapar do cerco de um exército maior. Não era apenas um passatempo, mas um exercício de raciocínio lógico e tático, jogado por todas as idades. Peças de jogo, esculpidas em osso, madeira ou pedra, algumas de beleza extraordinária, foram encontradas em sítios arqueológicos, testemunhando a popularidade e a sofisticação desse passatempo. Mas o lazer não se limitava aos jogos de tabuleiro. As atividades físicas eram igualmente importantes. A caça, além de uma forma de obter alimento e peles, era também um esporte e uma habilidade vital. O esqui, longe de ser apenas um meio de transporte em terras nevadas, era praticado como forma de diversão e competição, com provas de velocidade e destreza. Lutas, arremesso de pesos e outras formas de atletismo eram comuns, não só para manter a forma física, mas também como eventos sociais que demonstravam força e coragem. E, claro, não podemos esquecer das festas e banquetes, os sumbels, onde a hidromel e a cerveja fluíam, as histórias eram contadas e a música enchia o ar. Eram momentos de união, de troca de informações e de celebração da vida. É nesse contexto de trabalho e lazer que a arte viking floresce, não como um luxo separado, mas como uma parte intrínseca da vida. A arte estava em tudo, nos objetos do dia a dia, nas ferramentas, nas armas, nos navios e nas joias que adornavam seus corpos. Ela não era criada para ser exibida em galerias, mas para ser usada, tocada e vivida. A estética viking era vibrante e complexa, caracterizada por intrincados desenhos de animais, padrões entrelaçados e formas abstratas, que muitas vezes se metamorfoseavam umas nas outras. A joalheria é talvez a manifestação mais conhecida dessa arte. Broches, anéis de braço e pescoço, amuletos e pingentes eram feitos com maestria em prata, bronze e, para os mais abastados, ouro. As peças não eram apenas adornos, carregavam significado social, religioso e até protetor. Os broches ovais, por exemplo, eram um item distintivo das mulheres vikings, usados para prender as alças de seus vestidos. A técnica de filigrana, granulação e o uso de incrustações de âmbar e pedras semipreciosas demonstram a perícia dos artesãos vikings. Além dos metais, a madeira era um meio artístico fundamental. Sendo um material abundante nas terras nórdicas, era utilizada para esculpir os famosos navios dragão, as longhouses com seus postes ricamente decorados e uma infinidade de objetos menores, como caixas, móveis, utensílios e até mesmo brinquedos.
A habilidade dos entalhadores vikings era notável, transformando a madeira em superfícies vivas com padrões que se moviam e se entrelaçavam, contando histórias ou representando figuras míticas. As pedras rúnicas, monumentos erguidos em memória de pessoas ou eventos importantes, também eram frequentemente adornadas com entalhes artísticos e inscrições rúnicas, servindo como marcadores de paisagem e registros históricos e sociais. Mas talvez a forma de arte mais profunda e duradoura dos vikings não fosse vista, mas ouvida: a tradição oral. Em uma sociedade onde a escrita era usada principalmente para inscrições curtas e memoriais, a palavra falada era a principal guardiã do conhecimento, da história e do entretenimento. Os Skalds, poetas da corte, eram figuras de grande prestígio. Sua poesia, a poesia escáldica, era incrivelmente complexa, cheia de metáforas elaboradas, cannings e estruturas métricas rigorosas. Eles recitavam poemas em honra a reis e chefes, narrando suas façanhas e preservando a memória de eventos importantes. Paralelamente, existia a poesia édica, com suas raízes mais antigas e temas míticos e heróicos. As Edas, compiladas séculos depois na Islândia, nos oferecem um vislumbre profundo da mitologia nórdica, com seus deuses como Odin, Thor e Freyja, seus gigantes, seus mundos e suas profecias sobre o Ragnarök. São poemas que nos falam de coragem, honra, destino e da relação do homem com o universo. E, claro, não podemos falar da tradição oral sem mencionar as épicas sagas islandesas. Essas narrativas em prosa, escritas a partir do século XIII, mas baseadas em uma tradição oral muito mais antiga, são tesouros literários e históricos. Elas contam as histórias de famílias, de assentamentos, de feudos, de viagens e de aventuras. Através das sagas, como a saga de Egil Skallagrimsson ou a saga de Njál, podemos entender as leis, os costumes, os valores e até mesmo as complexidades psicológicas dos vikings. Elas nos mostram um povo com paixões intensas, com um forte senso de honra e uma profunda conexão com suas terras e sua linhagem. Essa mesma paixão e conexão também impulsionaram outro aspecto fundamental da identidade viking: a navegação e a exploração. Embora tenhamos desmistificado o guerreiro em tempo integral, é inegável que a capacidade de construir e navegar grandes distâncias era uma marca registrada dos povos nórdicos. Os navios, como o elegante Drakkar, navio de guerra, e o robusto Knarr, navio mercante, eram verdadeiras maravilhas tecnológicas da sua época. Eles permitiram não apenas as incursões e a pilhagem, mas mais crucialmente o comércio, a colonização e a descoberta de novas terras. Os vikings foram os primeiros europeus a chegar à América do Norte, séculos antes de Colombo. Eles estabeleceram rotas comerciais que se estendiam do Mar Báltico ao Mediterrâneo e ao Oriente Médio, trocando peles, âmbar, escravos e marfim por prata, seda e especiarias. A exploração para eles era uma extensão natural da vida em terra, uma busca por recursos, novas oportunidades e, sim, aventura. Essa capacidade de se adaptar e prosperar em ambientes diversos, de se lançar ao desconhecido com coragem e engenhosidade, é um testemunho de sua resiliência e de sua mentalidade inovadora. Ao final desta jornada, é impossível não refletir sobre o legado duradouro que os vikings deixaram para o mundo. Longe de serem apenas bárbaros sedentos por sangue, eles foram um povo de extraordinária complexidade. Seu impacto ressoa em muitos aspectos da nossa cultura moderna. No campo da linguagem, por exemplo, muitas palavras da língua inglesa têm raízes nórdicas antigas, como sky, céu, leg, perna, anger, raiva, berserk, berserk e até husband, marido.
Seus sistemas legais e políticos, com assembleias como o Thing, onde os homens livres se reuniam para discutir leis e disputas, influenciaram o desenvolvimento de conceitos de governança e justiça em várias partes da Europa. Tecnologicamente, sua maestria na construção naval revolucionou a navegação em sua época, e seus designs continuam a inspirar construtores e engenheiros. Culturalmente, as sagas e mitos nórdicos continuam a fascinar e inspirar, alimentando a literatura fantástica, os filmes, os jogos e até mesmo a música. A imagem do viking, embora muitas vezes romantizada ou distorcida, permanece poderosa no imaginário coletivo, simbolizando força, aventura e uma conexão profunda com a natureza e o destino. Em suma, os vikings foram fazendeiros e comerciantes, artesãos e poetas, exploradores e colonizadores. Foram um povo que, em seu cotidiano, enfrentou desafios imensos com engenhosidade e adaptabilidade. Eles nos deixaram não apenas as ruínas de suas longhouses e os tesouros de seus sepultamentos, mas um rico legado de histórias de arte e de um espírito indomável que nos lembra da complexidade e da beleza da experiência humana. Esperamos que esta série tenha desvendado para você a verdadeira essência da era viking, mostrando um povo que, antes de ser lendário, era profundamente humano. Obrigado por nos acompanhar nesta incrível viagem no tempo. Até a próxima!